Era pouco mais de 7h30 da manhã de 30 de outubro de 1928 quando Chris Louis descia as escadas do porão da prefeitura de Lake Bluff, Illinois. Como funcionário da cidade, acender a fornalha do prédio não fazia parte de suas funções normais, mas o chefe de polícia Barney Rosenhagen havia solicitado que ele o fizesse, e Chris não ia questionar a autoridade. Ele então caminhou até o pé da escada, destrancou a porta da sala da fornalha e estava prestes a entrar quando congelou ao ver o que viu. Lá, iluminada pela suave chama da fornalha aberta e acesa, estava a figura de uma jovem mulher sem roupas. Mas não era só isso. Sua pele estava enegrecida e cheia de bolhas, e ela estava parada, trêmula, em frente à fornalha. Suas mãos, pés e rosto estavam completamente carbonizados. E por um instante, nem Chris nem a mulher se moveram. Eles apenas se encararam por um segundo. Então ela finalmente falou, murmurando a palavra água antes de desabar no chão. Chris gritou imediatamente por socorro, e sua voz em pânico ecoou pelas escadas do porão. Barney ouviu seus gritos, correu para lá e, ao chegar à sala da caldeira, viu exatamente o que havia assustado tanto Chris. Os dois homens fizeram o que puderam para ajudar a mulher, que foi levada às pressas para o hospital Lake Forest, mas os danos eram catastróficos. Ela tinha queimaduras graves nos 2 pés, na perna direita, nos 2 antebraços e na parte frontal da cabeça. Em algumas áreas, as queimaduras atingiram o osso. Seu rosto também estava inchado e chamuscado a ponto de ser irreconhecível. Mas, milagrosamente, ela ainda estava viva. De alguma forma, ela até conseguiu falar, embora a maioria das palavras saísse como frases ininteligíveis. E contradições que só confundiriam ainda mais sobre como ela havia chegado àquela situação. Enquanto recebia os cuidados médicos de que tanto precisava, as autoridades a identificaram como Elfrieda Knaak, uma jovem de 29 anos de Deerfield, a cerca de 24 quilômetros ao sul de Lake Bluff. Mas isso era apenas o começo. O que Alfredo diria nos dias seguintes envolveria de tudo, desde obsessão a delírio espiritual, escândalo e pura suspeita. E quase um século depois, as pessoas ainda se perguntam a mesma coisa que Chris e Barney devem ter pensado quando a viram pela primeira vez. E a pergunta é: o que diabos aconteceu com a garota da fornalha de Lake Bluff? Talvez o mais confuso, porém, seja que, se acreditarmos na história que Elfrieda contou aos investigadores, nos dias seguintes à sua descoberta, ela teria cometido esse ato horrível contra si mesma. Antes de virar manchete de tabloide, no entanto, Elfrieda era apenas Fritzie. Era assim que seus amigos a chamavam. E para eles, ela era calorosa, carinhosa, articulada e determinada. Ela era uma mulher de fé e propósito, e certamente não era alguém que você esperaria ver no centro de um dos mistérios mais bizarros e macabros da história de Illinois. Nascida no final da década de 1890 e criada com fortes valores morais e espirituais, Elfrieda tinha todas as características de uma cidadã exemplar. Ela havia sido uma aluna popular na Universidade de Chicago e, após se formar, tornou-se professora. Seus alunos aparentemente a adoravam, assim como os membros de sua igreja. Ela era muito cativante, gentil e encantadora, qualidades que a ajudaram a se tornar conhecida em sua comunidade. Eventualmente, ela deixou o ensino em tempo integral, mas nunca deixou de guiar outras pessoas. Ela permaneceu envolvida com sua igreja local e dava aulas regularmente na escola dominical. Fora isso, ela havia construído uma sólida carreira como vendedora de livros para uma editora de Chicago. E segundo todos os relatos, ela era extremamente bem-sucedida em sua área e nunca se apresentou como alguém que buscava acabar com tudo ou como alguém que tivesse entrado nua em uma fornalha no porão no meio da noite. E isso é grande parte do que tornou toda a situação tão perturbadora. Não havia sinais de alerta, comportamento errático ou histórico de colapsos ou explosões estranhas. Elfrieda era centrada aos olhos de todos que a conheciam. Ela era certamente religiosa, talvez até intensamente religiosa às vezes, mas não de uma forma alarmante até um dia no final de outubro de 1928, quando tudo começou a desmoronar. A história de como Elfrieda foi parar na sala da fornalha da prefeitura de Lake Bluff começou na tarde anterior. Em 29 de outubro, ela partiu para Chicago e deu uma palestra especial para outros vendedores de sua editora. Ela estava usando um elegante casaco com gola de pele, botões de osso e um chapéu com um pequeno ornamento de metal. Em algum momento do dia, ela ligou para a irmã, mencionando alegremente que havia comprado algumas partituras novas e que esperava estar em casa às 19h30, mas que no fim das contas, não conseguiria. Acontece que, depois de sair do escritório de sua editora em Chicago por volta das 18 horas, Elfrieda começou a voltar para casa, embarcando em um trem rumo ao norte. O próximo registro de seu paradeiro foi por volta das 20 horas, quando desembarcou em Iglan Park. Foi aí que seus planos encontraram um obstáculo. Ela estava tentando pegar um ônibus para voltar para casa, em Deerfield, mas, como o destino quis, o horário dos ônibus havia mudado recentemente e ela teria que esperar horas pela próxima viagem. A maioria das pessoas talvez aceitasse isso e simplesmente ficasse esperando na rodoviária, mas Elfrieda não. Em vez disso,
Ela despachou uma pasta na estação e comprou uma passagem de trem de ida e volta para Lake Bluff. Essa tranquila vila suburbana ao norte de Glen Park não era exatamente um destino ideal para passar o tempo. Mas quando o trem chegou à estação de Lake Bluff por volta das 9h40, Elfrieda estava a bordo e desembarcou. De acordo com o que ela contaria mais tarde aos investigadores, ela foi lá para ver um homem chamado Charles W. Hitchcock. Charles era um policial noturno de 52 anos em Lake Bluff. Ele era casado há 18 anos na época, tinha 5 filhos e, à primeira vista, parecia um homem íntegro. Ele também era ator de filmes de vaudeville, um tipo de teatro popular na época, e uma espécie de galã da cidade pequena. As pessoas até o chamavam de Adonis da Vila. Elfrieda disse às autoridades, nos dias seguintes à sua descoberta na sala da caldeira, que estava apaixonada por Charles, chegando a se autodenominar uma namorada espiritual. Aparentemente, ela tinha ido a Lake Bluff naquela noite para vê-lo, embora se ele sequer sabia que ela iria, ainda seja discutível. O próprio Charles negou saber qualquer coisa sobre os sentimentos românticos dela por ele. Disse à polícia que nunca tinha namorado com ela nem a tinha envolvido romanticamente, e que não conseguia imaginar de onde ela tinha tirado a ideia de que eles tinham algum tipo de ligação. Ainda assim, como se pode imaginar, as alegações de Elfrieda tornaram Charles uma pessoa de grande interesse para a investigação do que lhe aconteceu. Seu álibi para aquela noite, no entanto, era tão sólido quanto possível. Acontece que na época, a perna de Charles estava quebrada e engessada, e seus movimentos estavam severamente limitados. Os médicos confirmaram posteriormente que, embora tecnicamente possível, era altamente improvável que ele conseguisse sair sem ser descoberto pelos ferimentos. E, estranhamente, até Elfrieda pareceu concordar. Quando um investigador tentou provocar uma reação dela dizendo que iriam prender Charles por causa dos ferimentos, ela respondeu que isso seria uma grande injustiça. Depois disso, infelizmente, a melhor pista que os investigadores tinham naquele momento teve que ser completamente descartada. É aqui que as coisas ficam nebulosas, pois há uma enorme lacuna entre o momento em que ela desceu do ônibus às 21h40 e o momento em que Chris a encontrou na manhã seguinte, por volta das 7h30. Parece que Elfrieda não sabia da lesão na perna de Charles quando se dirigiu à prefeitura ao chegar em Lake Bluff. Como Charles era o policial noturno da cidade, ela provavelmente esperava encontrá-lo na prefeitura, onde ficava a delegacia. Usando uma chave que alegava possuir, ela abriu uma das portas dos fundos do prédio e entrou. Não se sabe se ela passou algum tempo procurando por Charles pelo prédio ou se logo percebeu que ele não estava lá. Mas, em algum momento, ela se viu dentro da sala da caldeira. Ao chegar lá, em vez de ir embora e continuar sua viagem de volta para casa, ela decidiu passar a noite na sala da caldeira e dormir no chão. Ela alegou que acordou por volta do amanhecer com a estranha ideia de causar as queimaduras com as quais seria encontrada mais tarde como um testemunho de seu amor por Charles. Ela também insistiu que se tratava de algum tipo de ato espiritual. Mas, mesmo enquanto ela falava essas palavras de seu leito hospitalar, nem todos acreditaram. Era simplesmente muito estranho. Ao examinarem a cena do crime mais de perto, os investigadores também não demoraram a perceber que a história de Elfrieda não fazia sentido. Ela alegava ter entrado pela porta dos fundos da prefeitura usando uma chave, mas nenhuma chave foi encontrada entre seus pertences ou nas cinzas da própria fornalha. E por falar em seus pertences, eles foram encontrados a cerca de 3 metros da fornalha, empilhados, e incluíam sua bolsa, sapatos e relógio de pulso. Cada item estava cuidadosamente disposto, mas o restante de suas roupas estava estranhamente ausente da pilha. Não havia casaco, chapéu ou vestido, todos itens que ela havia sido vista usando por várias testemunhas na noite anterior. Os detetives vasculharam as cinzas dentro da fornalha e encontraram alguns fragmentos, incluindo alguns fechos de metal de ligas e minúsculos pedaços enegrecidos do que poderia ter sido um espartilho ou vestido. Mas talvez o elemento mais confuso da cena fosse uma série de manchas de sangue fresco dentro da sala da fornalha. Queimaduras normalmente não sangram, especialmente como as graves que Elfrieda sofreu. E embora tudo o que ela alegasse ainda devesse ser encarado com ceticismo, Elfrieda nunca mencionou ter se ferido além das próprias queimaduras. Isso tornava as manchas de sangue difíceis de explicar. E sua história só ficou mais estranha com o passar das horas e dos dias desde que foi encontrada na sala da fornalha. Em certo momento, ela murmurou o nome de uma mulher, alegando que essa pessoa sabia quem havia feito aquilo com ela, mas o nome saiu ininteligível e ninguém na sala conseguiu entender. Os investigadores estavam desesperados por esclarecimentos, e em uma última tentativa, trouxeram o próprio Charles para falar com ela. Eles esperavam que um encontro a fizesse recobrar a consciência ou revelasse a verdade. Quando ele chegou ao hospital com a perna quebrada ainda engessada, inclinou-se sobre a cama e perguntou se Elfrieda tivesse feito aquela coisa terrível consigo mesma. Fraca e definhando, Elfrieda respondeu que não. Essa admissão repentina chocou a todos. Elfrieda havia insistido veementemente que fizera aquilo consigo mesma, mas agora dizia que não. E conforme seu estado piorava,
Seus momentos de lucidez se tornavam cada vez mais raros. Mas pouco antes de falecer, no terceiro dia após ser encontrada, ela pareceu recuperar o foco. Isso aparentemente é comum em pessoas com doenças terminais, que têm um breve momento de lucidez. Ela então olhou para o irmão e para uma enfermeira que estavam no quarto com ela e afirmou com firmeza: "Eu não fiz isso, eles fizeram." Elfrieda não pôde dar mais detalhes sobre quem eram, pois essas foram suas últimas palavras. Assim, a morte finalmente a levou. Em resumo, a polícia agora tinha em mãos essa mulher que supostamente havia sofrido coisas terríveis nas circunstâncias mais suspeitas imagináveis. E, simultaneamente, em seus momentos finais, negou diretamente a história que havia contado o tempo todo. A polícia esperava que a autópsia de Elfrieda trouxesse mais respostas, e elas surgiram, mas não da maneira que os investigadores esperavam. O exame revelou que Elfrieda havia sofrido um forte golpe na cabeça em algum momento. Além disso, seu corpo apresentava sinais de eletrocução, com veias rompidas de forma compatível com contato de alta voltagem. As autoridades também observaram a presença de um potente transformador elétrico próximo ao prédio da prefeitura. Mesmo que apenas um desses fatores tivesse contribuído para o ocorrido, ainda seria plausível que ela tivesse se auto-autorizado. No entanto, a combinação desses elementos torna muito mais provável que alguém a tenha agredido primeiro para incapacitá-la. De repente, os ferimentos de Elfrieda pareciam mais o resultado de um ataque a sangue frio. Mas, na verdade, a verdadeira história pode ter sido enterrada com ela. Nas semanas e meses que se seguiram à morte de Elfrieda, as teorias sobre o que poderia ter acontecido com ela continuaram a surgir, enquanto todos, desde investigadores até o público em geral, lutavam para entender o caso. A explicação mais difundida era a de que Elfrieda realmente havia feito isso consigo mesma como uma espécie de estranha oferenda sagrada. Ela falava de Charles como se ele fosse uma figura divina e fazia vagas referências à purificação de sua alma. Seu irmão chegou a testemunhar perante o júri do legista que ela acreditava profundamente no poder da mente sobre a matéria e que poderia estar tentando provar que o espírito humano podia superar até mesmo a agonia física. Essa teoria, no entanto, desmorona diante das evidências físicas. Os ferimentos, por si só, tornavam isso quase impossível, segundo os médicos. Eles disseram que, para que ela fizesse o que alegava, teria que ter colocado um pé dentro da fornalha e o deixado lá por vários minutos. Então ela teria que ficar em pé sobre o pé queimado enquanto fazia o mesmo com o outro. Depois disso, teria que ficar em pé sobre as duas pernas feridas, inclinar-se para frente e fazer o mesmo com os braços e o rosto. Os médicos explicaram que a sensação seria imediata e excruciante. A maioria das pessoas provavelmente teria desmaiado muito antes de chegar a esse ponto. É aí que a segunda teoria começa a tomar forma. A ideia de que Elfrieda não fez isso consigo mesma, mas foi vítima de alguém. De acordo com essa versão dos fatos, alguém a atraiu para a prefeitura, a atacou e usou a fornalha para tentar destruir as provas. E não é difícil entender como essa história começa a fazer sentido. A autópsia revelou queimaduras, mas também sinais de um grave golpe na cabeça e indícios de possível eletrocução. Seu cérebro também apresentava traumatismo, e suas roupas estavam quase todas faltando, já que seu chapéu e casaco nunca foram encontrados. E por fim, suas últimas palavras foram proferidas com uma clareza assustadora. Elfrieda afirmou que não havia feito aquilo e que eles eram os responsáveis, como se houvesse mais de uma pessoa envolvida. Acrescente isso ao sangue, as portas trancadas, a confusão sobre se ela tinha ou não a chave, e não é difícil acreditar que ela possa ter sido atacada. Mas mesmo que esse fosse o caso, quem seria o responsável? O suspeito mais provável era Charles. E se ele estivesse envolvido em algum tipo de relacionamento amoroso com Elfrieda, livrar-se dela poderia ter salvado seu casamento caso sua esposa descobrisse sobre possíveis transgressões. Mas, ao mesmo tempo, sua perna quebrada lhe dava um álibi sólido. Por um breve momento, os investigadores também cogitaram a possibilidade de Barney, o chefe de polícia, ser um suspeito. Afinal, ele foi o último a sair da prefeitura na noite anterior e o primeiro a chegar na manhã seguinte, então teve uma oportunidade. De acordo com a investigação, porém, ele tinha um álibi próprio, descrito como inabalável. E embora a polícia nunca tenha divulgado à imprensa qual era exatamente esse álibi. Assim, apesar de vários interrogatórios, ninguém foi preso. Uma terceira teoria que ganhou força veio de um lugar inesperado. Uma carta anônima enviada ao promotor público A.V. Smith, uma semana após a morte de Elfrieda. A carta alegava que o autor era um suposto amigo de Elfrieda que a havia hipnotizado. Segundo o autor da carta, ele teria usado sua influência mental para convencê-la a fazer isso, a fim de que ela se livrasse de sua obsessão por Charles. Para algumas pessoas, isso soava ridículo. No entanto, alguns psicólogos da época não descartaram completamente a hipótese. Eles apontaram para a linguagem profundamente espiritual de Elfrieda, seu comportamento emocionalmente intenso e sua suscetibilidade à sugestão. Teorizaram que talvez ela tivesse caído sob a influência de alguém e encenado esse ritual bizarro por ter sido manipulada psicologicamente.
Mas mesmo que consideremos essa teoria plausível, ela não explica o golpe na cabeça, a eletrocução, as portas trancadas ou as manchas de sangue. Apesar de todas as dúvidas e evidências em contrário, o júri do legista do condado de Lake concluiu que Alfrieda morreu de queimaduras que pareciam ter sido auto-infligidas. Eles não puderam afirmar categoricamente que ela se suicidou, nem explicar as evidências físicas da cena do crime, mas não indiciaram ninguém e não classificaram o caso como homicídio. A investigação foi confusa desde o início, em muitos aspectos. Os detetives seguiram dezenas de pistas, todas sem sucesso. Chegaram a receber 2 confissões distintas de 2 homens diferentes, ambas falsas. A mais estranha veio de um homem no Texas que alegou ter cometido o crime contra Alfrieda pessoalmente. No entanto, ao investigarem o caso, as autoridades descobriram que ele era um paciente psiquiátrico fugitivo que havia sido internado na noite do incidente. Essa quase foi a prova definitiva. Mas, quase um ano depois, numa reviravolta bizarra do destino, Charles e seu filho foram presos sob acusação de roubo. Isso reacendeu a teoria de que Charles escondia mais segredos do que revelava. O homem que antes era conhecido como galã da vila agora enfrentava acusações criminais e foi demitido da polícia. Isso foi o suficiente para reacender as discussões sobre o caso de Alfrieda e a possibilidade de que ela estivesse certa em suas últimas palavras. Talvez aquele eles a quem ela se referia fossem Charles e seu filho. Nessa mesma época, o novo chefe de polícia de Lake Bluff, Eugene Side, declarou à imprensa que possuía novas pistas que apontavam fortemente para a teoria de que Alfrieda havia sido assassinada. Contudo, essas pistas nunca foram detalhadas e jamais levaram a uma prisão. Charles se recusou a falar e manteve sua versão inicial de que estava de cama com a perna quebrada. E assim terminou. Em quase 100 anos desde que Alfrieda foi encontrada na sala da caldeira da prefeitura de Lake Bluff, não houve novos desdobramentos no caso. Portanto, em suma, temos uma série de evidências estranhas, horríveis e aparentemente contraditórias. Inicialmente, Alfrieda afirmou ter sido autora de tudo, mas depois negou isso em sua confissão a Charles. Em seus últimos momentos, ela chegou a dizer que eles a haviam matado, no entanto, sem esclarecer quem seriam esses eles. Além disso, as evidências físicas dos ferimentos sofridos por ela eram indescritíveis. Seus 4 membros e rosto apresentavam queimaduras graves, que poderiam ter sido suficientes para matá-la. A autópsia revelou que ela também sofreu um forte golpe na cabeça e provavelmente foi eletrocutada. Diante de todos esses ferimentos e de sua gravidade, é difícil imaginar que ela pudesse tê-los infligido. Portanto, surge a pergunta: se não foi ela, quem poderia ter feito isso? Infelizmente, talvez o único suspeito real seja um homem que realmente tinha um bom álibi na época: sua perna quebrada. É difícil imaginar como alguém em seu estado conseguiu suportar tudo o que foi feito com ela, mantendo-a em silêncio e a transferindo de um lugar para outro. Dito isso, considerando as acusações criminais posteriores, isso certamente muda a percepção sobre ele, pelo menos para quem vê de fora. Mas, ao mesmo tempo, ainda existe uma enorme lacuna entre o roubo e o que aconteceu com Alfrieda. Então, o que você acha que aconteceu? A primeira versão dela era realmente a verdade? Alfrieda foi a única responsável ou alguém mais estava envolvido? Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir.